Olá, gente, tudo bem? Bom, gente, até que enfim eu consegui gravar, né, a continuação da videoaula NR4, né? Para quem está vendo pela primeira vez, essa videoaula, ela é parte de um conjunto de videoaulas que eu estou fazendo sobre as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, né? Eu já fiz aula sobre uma breve introdução sobre segurança do trabalho. Já fiz videoaula sobre NR1, NR2, NR3 e NR4. E essa é a segunda videoaula da NR4, que até que enfim consegui gravar. Mas demorei mais por conta de tempo, gente. Meu tempo tá muito corrido, eu quase não tô parando em casa. Por isso tive que baixar um aplicativo para gravar a tela do meu celular, já que eu ando com o celular para cima e para baixo. Hoje quem não anda com o celular para cima e para baixo, né? Então resolvi gravar essas videoaulas pelo celular mesmo, né? Para dar continuidade ao estudo. Então, nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre o dimensionamento do SESMIT. E nós podemos ver logo aqui, ó, no item 4.2, né? O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho vincula-se à gradação de risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos quadros 1 e 2 estão em anexo, observadas as exceções previstas nesta NR. Então, o que esse item aqui está dizendo, gente? Que o dimensionamento do SESMIT, né, vamos ver assim, de uma regra geral, ele é feito através do grau de risco da atividade principal da empresa, mais o número total de empregados do estabelecimento. Então, como vamos ver isso? Grau de risco da atividade principal, né? Existem certas empresas, certos estabelecimentos que no interior deles são realizadas várias atividades, só que tem uma que é principal. Então, você tem que pegar a gradação de risco dessa atividade principal e o número total de empregados do estabelecimento que você irá dimensionar o SESMIT, né? O SESMIT é para saber, gente, quantos profissionais da segurança do trabalho vão necessitar estar desenvolvendo um trabalho nesse estabelecimento. Aqueles profissionais que são 5, o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem do trabalho. Então, quando a gente vai dimensionar um SESMIT, a gente vai saber quantos profissionais desse estabelecimento vão ser necessários, né? Esses profissionais que eu acabei de citar. Às vezes necessita de todos, às vezes necessita de um, às vezes necessita de 2 profissionais, mas nós veremos esse dimensionamento mais adiante. Então vamos lá. Essas informações para mim dimensionar o SESMIT, onde eu consigo a gradação de risco, Michele, onde eu vou conseguir a gradação de risco da atividade principal. Primeiro você tem que saber, lógico, qual é a atividade principal da empresa. Depois que você descobre a atividade principal da empresa, você vai saber qual é o seu grau de risco, através do quadro 1 da NR4, que está em anexo na NR. Vocês vão ver, eu tenho aqui o exemplo. Vamos ver aqui. Aqui. Pronto, esse aqui é uma parte, né? Uma parte, lógico, do quadro 1, porque se fosse colocar o quadro 1 aqui, seria imenso o quadro 1. Vocês podem estar acompanhando aí na NR de vocês, o quadro 1. Vocês passam as folhas da NR e vão ver logo o quadro 1, que são várias atividades econômicas, né? Nesse quadro estão descritas, se não todas, a maioria das atividades econômicas que é desenvolvida no Brasil, né? E junto delas, aqui do lado esquerdo, né, estão os CNAE delas, né, que é a Classificação Nacional das Atividades, né, Econômicas. O código delas estão bem aqui do lado, ó. Aqui no meio, né, ó, tá a denominação, né,
das atividades, né? Começa por agricultura, né? E vão várias atividades, construção civil, né? Indústria, e aí vai. Bom, vamos tirar um exemplo daqui. Como é que eu vou saber qual é o código aqui? Porque tem vários números, Michel. Ó, digamos aqui, cultivos de cereais, acompanhe na NR de vocês. Aqui do lado, né, o código, o KNAI, são os 5 números, né? Então, você conta, se tiver 5 números, esse é o código da atividade. Ó. Cultivo de cereais, vem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? É 0, 1, 11, dígito 3, né? Então, cultivo de cereais, ó, vem aqui, gente, ó. Cultivo de cereais, esse é o KNAI de cultivo de cereais. Aí vocês vão para cá pro lado direito, seguindo a linha do cultivo de cereais, vocês vão ver quem? GR, que é o grau de risco. Então, o grau de risco de cultivo de cereais, tá bem aqui, ó. Cultivo de cereais, acompanhei na NR de vocês. É grau de risco 3, né? Gente, existe só 4 graus de risco. 1, 2, 3 e 4. Tá? Nessa atividade aqui, cultivo de cereais, o grau de risco é 3. Bom, Michele, agora que eu sei a atividade principal, já descobri o grau de risco, eu tenho que saber o que para dimensionar o SESB? Lembra a regra geral? Grau de risco da atividade principal, eu já sei, é 3. Mais o número total de funcionários da empresa, né? Aí você vai saber lá, perguntar quantos funcionários tem na empresa, né, no estabelecimento, dizendo. E depois que vocês descobrirem qual o número total, né, de funcionários do estabelecimento, vocês vão para o quadro 2, né? Vocês vão para o quadro 2, que é esse aqui, ó. Quadro 2 aqui, que nós vamos dimensionar o SESMIT. Aqui no quadro 2, ó. Aqui, ó, quadro 2. Nesse quadro 2, vocês veem aqui, ó, grau de risco. 1, 2, 3, 4. Aqui do lado, os profissionais que compõem o SESMIT, né? Tá aqui, ó, os 5 profissionais do lado de cada grau de risco. E logo aqui em cima, gente, ó, aqui em cima, vocês vão ver, ó, o número de empregados do estabelecimento. Aqui, ó, o número de empregados do estabelecimento, certo? Então, vejamos. Digamos que na empresa vocês tenham, nesse estabelecimento, tenha 115, né? 115 trabalhadores. Você sabe que o grau de risco dela é 3, certo? Então, vamos procurar aqui o grau de risco. Aqui é 1, aqui é 2. Então, o grau de risco dela é bem aqui, ó, 3. Certo? Vocês marquem uma bolinha bem aí, ó. Grau de risco 3. Uma bolinha bem no grau de risco. Ok. Agora, vamos ver aqui pra cima, ó. Quantidade de trabalhadores que eu falei, 115. Bom, aqui de 50 a 100 não dá, né? De 50 a 100 não dá. Esse segundo aqui, de 101, né? Até são 200 funcionários, 250, não tô enxergando muito bem, mas de 101 até 250 funcionários, então tá incluído aqui, né? Nesse segundo aqui, ó, 215 ou 115 funcionários, então tá nesse aqui. Então vamos dimensionar agora, vamos marcar esse aqui. Então tá aqui, ó, a quantidade de funcionários. Aí você vem descendo até qual grau de risco? Até o grau de risco 3, ó, até o grau de risco 3. Então desce até aqui, fechou bem aqui nesse quadradinho. Então bem aqui, ó, gente, eu vou saber quantos profissionais eu vou processar. Aqui tem um que, olha bem aqui do lado, ó, um técnico de segurança do trabalho. E aqui embaixo não tem mais nenhum. Então, meu SESMIT vai ser composto só por um técnico de segurança do trabalho, né? O SESMIT desse estabelecimento, né, de cultivo de cereais, com 115 funcionários, vai precisar apenas de um técnico de segurança do trabalho. Certo, gente? Então,
nessa videoaula de hoje eu fico por aqui e vai haver uma terceira videoaula sobre ainda a SNR, porque como eu falei, gente, para dimensionar o SESNT, logo de cara nós usamos a regra geral. Por que fala regra geral? Geral é porque existem umas regrinhas específicas, né, que vai depender de algumas características da empresa, né? Então muda um pouquinho dessa regra, só um pouco. Vocês vão ver, né? Eu vou dar outros exemplos que mudam um pouquinho como a gente vai fazer dimensionar esse SESMIT de outras empresas, né? Dependendo das características dela. Então nós vamos ver isso aí numa próxima videoaula, né? Essas regrinhas específicas. Então até lá e um abraço.